Eu recebo hoje um grande amigo, diretor superintendente do Sebrae lá no Tocantins, voluntário do Amor Exigente, palestrante motivacional, já deu mais de 2.600 palestras por esse Brasil afora. E o mais importante, ele é avô do Bento. Vem cá, me dá um abraço aqui. Você gostou dessa última credencial? Amei. Gostou? Que coisa linda. Então, essa não podia deixar de falar, né? Porque com verdade. aquela coisinha fofa, porque o Marelê é daqueles vôs que manda foto, corujão, pra gente no WhatsApp. Olha o Bento engatinhando, olha o Bento tentando pegar a tomada, olha o Bento com o cachorro, né? Assim? É verdade, coisa mais linda, seu Bento, mas parabéns. Mas eu tenho razões de sobra. Eu tô numa campanha de fazer o Clube dos Avós. Ai, que delícia Olha isso! só que coisa Eu tenho linda, uns amigos que vão fazer parte, o Freitas e a Cida, que tem 2 netos maravilhosos, tá chegando mais um. A Cássia Froio também tem um Bento, é uma amiga nossa aqui do programa que todo mundo conhece. Coisa linda, eu já tenho né? uns integrantes pro seu clube. Muito bem, vamos fazer essa campanha. Você tá lindo nessas cores, Muitíssimo viu? obrigado. Vamos sentar aqui para Muitíssimo conversar, obrigado. então, meu querido amigo Omar. Como é que tá o nosso Tocantins, hein? Eu costumo brincar quando as pessoas me perguntam: e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Eu disse: olha, se melhorar, nem eu vou aguentar. Você sabe que eu tenho muita saudade de lá, né? Mas Esses dias mesmo eu postei marcou uma foto minha na cachoeira, lá no Jalapão. Que saudade daquele momento. Saudade também daquele lugar que eu fui. Eu fui com a Ludmilla. Beijo, Ludmilla! Volta pra gente dançar forró. Tô morrendo de saudade de você. Sabe que eu fui dançar forró com a Ludmilla, né? Foi. A gente, essa conversa já vazou por lá. Ah, é? Então, ela me levou num lugar que era uma praia. Como chama aquele lugar? Que eu comi um peixe delicioso. Ali no Tocantins, mas em Palmas. Ah, lá na Graciosa, Na Graciosa. Praia da Graciosa. Que delícia que foi É verdade, um lugar maravilhoso. Aliás, o Tocantins, ele foi muito beneficiado. Deus, quando desenhou esse mundo, ele deu uma caprichada com o Tocantins. É verdade. Você pôde ver isso, constatar pessoalmente. É uma terra maravilhosa, eu estou lá desde a criação do Estado. Desde a criação do Estado. E aí, agora eu costumo dizer, o gordinho ainda, quando ele está todo enchavido, ele fica mais inchado. Um ponto assim, de se alguém passar assim com um alfinete, ele explode. Mas eu estou muito orgulhoso de ter recebido recentemente o título de cidadão tocantinense. Que legal! Então agora o Tocantins é seu mesmo. Eu sou tocantinense de verdade. Isso me faz muito bem. Eu amo aquela terra. Bom, falar sobre o que nos faz bem é um dos temas de hoje, né? Sim, felicidade tem a ver com tudo isso. É verdade. E eu sei que tem muita gente em casa que almeja a felicidade e que, de repente, ligou na Rede Vida justamente porque não está sentindo isso, Omar. Que está sentindo ao contrário, vazio, tristeza. Tem muitos telespectadores com depressão. Aliás, depressão é um grande mal, né? Tem muita gente sofrendo com depressão. O que a gente pode passar de bom para essa turma em casa? Eu começo te dizendo que talvez o que mais o ser humano busca, o que mais ele persegue, é essa tal da felicidade. Mas o conceito de felicidade, ele é tão relativo. Algumas coisas, para algumas pessoas, mesmo que pequenas para outros, é o suficiente para a pessoa se sentir melhor, se sentir mais feliz. E outros mais diferentes, afinal, a felicidade é algo quase que inconquistável, né? Estão sempre correndo como se fosse a cenoura na frente do coelho e nunca alcança aquela cenoura. Então é preciso dosar isso. Esta era, como você aqui no início do seu programa falou, a sensação que nós temos de que com a robótica, né, não vai ser possível sentar e bater um papo com um robô. O robô, não acredito que eles deem conta de fazê-lo, que ele pegue na mão da gente, que passe calor. O robô não vai namorar, o robô não vai beijar, o robô, se elogiar, vai ser tão somente aquilo que só cai na cabecinha dele no programa.
Então nós vivemos essa era da robótica, nos distanciamos do calor humano, nós estamos vivendo um processo de tecnologia onde os carros não terão mais motoristas, já estão os carros andando por si. E aí eu fico imaginando, e aquele bom papo ali com aquele motorista, o seu companheiro, a sua companheira de viagem, como é que isso vai ficar? Então esse avanço tecnológico, essa robótica, a tecnologia toda que nós estamos presenciando, que galopa, não é que caminha, ela está galopando. Isto vai dando a sensação para as pessoas de que nós estamos distanciando do comportamento e do calor humano. O que eu, pessoalmente, eu alerto as pessoas a darem um tempo nisso, no sentido de não se envolver demasiadamente com esta questão, desta velocidade do tempo, para não perdermos a essência que é a do ser humano, que tem alma, que tem coração, que tem sentimento, que de repente tudo vai bem até que alguma coisa muito grave aconteça. Eu lembrei aqui de uma frase do Mike Tyson, aquele lutador de boxe. Ele disse: todo mundo tem um plano, até receber um soco na cara. E aí esse plano pode mudar. Então, de repente, as coisas vão indo maravilhosamente bem para uma pessoa e alguma coisa acontece. Ou a perda de um ente querido, ou o casamento que não deu certo, a separação, ou o distanciamento, por vezes, por picuinhas dos filhos. Quantos casais, quantos pais, quantas mães vivem isso, o distanciamento dos filhos? Aí, de repente, o filho vai por um caminho que o pai e a mãe não gostaria que fosse e vai ter que bater a mão no peito e dizer: que culpa eu tenho nesse processo? E isso não basta querer, né, por minha culpa, minha máxima culpa. Quer dizer, como é que eu posso contribuir para que quem foi para um caminho não desejado, eu possa trazê-lo de volta? O caminho do bem é o tronco da árvore, que por vezes nós saímos para um galho, mas nós temos que ter a clareza de que o tronco que é o caminho. Então, aí precisa voltar. A gente está falando de dosar o tempo, né? De dar valor para aquilo que de fato tem valor, não perder essa relação humana, esse tempo gostoso do bate-papo, valorizar as relações familiares. Você falou uma coisa que chamou a minha atenção: não se prender em picuinhas, né? É verdade. Não desperdiçar um tempo que não volta. Às vezes você tem lá um espaço para ser feliz e você resolve brigar, né? Então tentar Quantas dosar pessoas que na sexta-feira, no final da tarde, arrumam uma encrenca com o companheiro, com a companheira, com o filho, com a filha, e azedam um final de semana, que aquele não volta mais. Só vão se acertar no domingo, no final da tardezinha, quando vão para a igreja. E aí lá, se puder se distanciar ao ponto de não curtir o abraço da paz, são capazes de fazer isso. Então, isto, todos vão se arrepender profundamente de ter dado valor demasiado para as picuinhas. Você sabe que tem uma frase que de vez em quando eu recebo nas redes sociais que fala assim: prefiro ser feliz do que ter sempre a razão. E realmente, né? É boa. Às vezes a gente briga por ter razão, eu tô certo. E aí faz aquela confusão toda e fica infeliz, porque a gente gosta de estar em paz, né? Eu falo sempre, Cláudia, nas minhas palestras ou nos bate-papos com as pessoas com as quais eu convivo e quando sou chamado para interferir em algum evento e assim por diante, de que nós temos algumas verdades que são tão diferentes para um ou para outro, mas eu resolvi escolher as minhas verdades. No estudo do comportamento humano, essas verdades, uma vez nós sabermos, elas são como a senha de acesso, não a conta bancária. Se não colocar a senha correta, você não acessa a conta bancária. Estas verdades são a senha, mas para acessar a alma, o coração das outras pessoas.
E entre essas verdades, eu costumo dizer, e acrescento e tiro outras e assim por diante, dependendo da forma como eu sou abordado, eu quero destacar uma que as pessoas por vezes não se mancam, não deixam a ficha cair. É de que nós somos diferentes. Como nós somos diferentes? E estas diferenças nós precisamos entender. Eu não posso querer amar e gostar das pessoas porque elas concordam totalmente comigo. Não, eu preciso primeiro me aceitar do jeito que eu sou. É claro que buscar melhoras todos os dias. E aceitar o outro como o outro é. Como é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Na verdade, as nossas verdades não são verdades universais, elas fazem sentido para cada um. E aí, até a bailarina, que ensaia meses e meses a sua dança, quando ela vai ao palco, é muito comum ela errar o compasso e cair. Eu nunca vi, eu nunca assisti, nem ouvi falar de que uma bailarina, quando caiu no palco, foi vaiada. Não, pelo contrário. Eu já vi demais o público aplaudir. Sempre, né? E o público, quando aplaude, é como se colocasse uma faixa, um cartaz, dizendo: levanta, que nós estamos com você. E aí eu fico me perguntando, e nós estamos dando essa segunda chance? A pessoa que convive com a gente, nós estamos dando essa segunda chance aos nossos filhos, nessa relação, aos nossos amigos, que nós os afastamos por vezes por coisas pequenas, e estão clamando uma mão amiga. Se eles pudessem nos ligar, ligariam: cara, você sumiu. É comum ouvir isso. Então nós largamos aqueles que nós demoramos a conquistar, que são os nossos amigos. E normalmente os que mais amamos, né? E aí na hora que a bailarina cai, a gente aplaude. Mas a hora que o amigo tropeça, a gente afasta. Segura aí um pouquinho que eu volto, que esse bate-papo tá maravilhoso, né? Vamos continuar. A gente parou lá na história da gente ser flexível, aceitar as diferenças, aceitar o outro como o outro é, né? Até porque, Cláudia, quando nós teimamos em moldar a outra pessoa, ela até aceita uma vez, duas vezes, até que de repente diz assim: chega, eu não quero mais ser moldada. Aí dá um basta. E aí o que é? Aí se desentende e não busca o diálogo e tem tantas e tantas dificuldades nos relacionamentos. Eu falo com muita alegria, eu tenho um casamento de 40 anos. Dificuldades de relacionamento, claro que nós tivemos, mas buscamos sempre o diálogo. Isso é o que deve prevalecer, mas com respeito a quem pensa diferente. Tem gente que insiste demais em relacionamentos falidos, que já esgotaram todas as possibilidades disso continuar dando certo. Não dá. Que tenham a humildade. Não é feio, mas nós temos uma vida só. Deus nos colocou aqui para a gente ser feliz. Ele não cobra aluguel, porque se cobrasse, a imobiliária dele estava assim de inadimplente. Porque quem não encontrou o sentido da vida está devendo aluguel para Deus. Então, se nós estamos aqui neste mundo para sermos felizes, busque a sua felicidade. Sim, persiga esta felicidade. A partir do momento que a gente consegue olhar para o outro com mais tolerância, sim, e que a gente consegue olhar para a gente também com tolerância, esse relacionamento ele pode ser reinventado, não? Em muitos casos, porque, isso por exemplo, acontece. A gente não tem que insistir mesmo num relacionamento falido. Joga-se fora esse relacionamento falido, e eu não tô falando de troca de esposo, de cônjuge, eu tô falando de troca de relacionamento. Sim. A gente pode começar e fazer renascer um novo relacionamento naquele casal que antes estava fadado ao fracasso. Quantos testemunhos eu recebo após as minhas palestras, que de uma forma ou outra fazem chegar a minha informação, que voltaram a conversar. É bonito isso, calçar. A gente tem um lema lá no Amor Exigente que combina muito aqui. Nada muda se você não mudar. É verdade. Porque não adianta querer mudar o outro. O outro é como é. E pronto. E quando você conheceu, possivelmente já era daquele jeito. Então, presta atenção, aceita o outro e muda aquilo que você pode fazer de mudança em você. A nossa mudança pode provocar uma diferença no próximo. Claro, né? Que muda, e eu costumo dizer de que cada um deve procurar encontrar o jeito de se encontrar.
É comum as pessoas dizerem assim, pô, eu ainda não me encontrei. Mas a questão não é só não me encontrei profissionalmente, eu vou mudar de profissão, vou mudar de trabalho, vou mudar de produto e assim por diante. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de você que tem uma sala no seu coração, num sofá muito ajeitado, lindo como esse seu aqui, que tem no mínimo 3 lugares. Eu não abro mão de eu estar sentado no sofá da sala do meu coração. O outro lugar, eu não abro mão de que seja de Deus. E o outro são de pessoas que eu convido para sentar no sofá do meu coração, para a gente curtir a vida no bom sentido. Discutir também no bom sentido as coisas boas da vida. As coisas boas, por vezes, os morangos da vida, nós insistimos em não enxergá-los. E a gente dá umas pisadas na bola e não compreende de que nós temos tanta dificuldade de perdoar as pessoas. E isso é uma outra verdade. Então o perdão, ele tem que ser dado em vida. Quantas vezes eu já flagrei gente desesperada ao redor do caixão, falando com o falecido, a falecida, por vezes um ente querido, e pedindo perdão, achando que o defunto está ali disposto a ouvir lorota. Não, isso deve ser feito em vida. Flores a gente dá em vida, perdão a gente perdoa e a gente pede perdão em vida. Outra coisa, uma outra verdade, é a paz. Que a gente se mete em cada enrascada, Cláudia do céu, e de repente se arrepende, diz, como é que eu fui me meter nessa? Nós nos achamos no direito de julgar as pessoas sem nunca ter falado com elas. Nós nos achamos no direito de colocar defeito nas pessoas sem nunca ter convivido. É como se nós fôssemos perfeitos, o que não é verdade. Nós somos seres imperfeitos. Aliás, essa nossa dificuldade em perdoar tem um pouco a ver também com esse achismo de que a gente é perfeito, né? Que é a nossa soberba. O que é um engano, né? É um engano. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de perdoar, e muitas vezes a gente é assim, é bom da gente olhar para dentro e falar, peraí, onde é que eu estou sendo soberba? Por que eu estou me achando melhor que o outro com toda essa dificuldade de perdoar, né? Que papo furado é esse, Cláudia? A gente perdoa. De achar que só os nossos causos têm graça. De achar que nós é que somos os craques, o bambambam. Não, não é verdade. E esta humildade que nós temos que ter nos nossos relacionamentos que nos credencia para que possa se colocar na mesa, na pauta da discussão, os nossos defeitos. E assim, buscando desta forma se valorizar. Eu costumo dizer e digo a todos esses milhares que estão nos assistindo, valorize-se, se aceite do jeito que você é. Aceite a sua foto sem a obrigatoriedade de passar no Photoshop. E o mais legal dessa aceitação é você entender que você não precisa da aceitação e da aprovação do outro o tempo todo. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu me aceito, eu me amo. Mas fica numa expectativa que o outro te aprove, que o outro te aceite, que o outro te ame, que o outro te bajule. E, na verdade, não precisa. Quando a gente se aceita, quando a gente se ama. Eu digo sempre, quando a gente entende que Deus olhou pra gente e falou assim, gostei, olha, não é que ela é um grande feito? Pronto, isso basta, né? Precisa bastar. Não é verdade, Omar? É verdade. E eu costumo dizer que essa tal da felicidade que as pessoas buscam, e qualquer decepção, qualquer coisa, a pessoa diz assim, pô, agora zerou toda essa minha caminhada, e de repente eu me encontro na situação de achar que sou um infeliz, que eu sou um azarado, que as coisas para mim não dão certas. Se um bando de pombos passar e um deles resolver fazer o serviço em cima de alguém, que seja, aí a criança assim, vai ser em cima do meu paletó. Não, quem pensa o tempo todo em coisa ruim, coisa negativa, ele atrai isso para si. Então é preciso que mesmo, você já disse isso, eu te assisto de vez em quando, você mesmo disse que mesmo que a gente não esteja disposto a sorrir o tempo todo,
mas nós contagiamos as pessoas com o nosso sorriso. Eu costumo sorrir o tempo todo. Um dia desses alguém me disse assim, pô, você além de gordo é feliz o tempo todo. Eu digo, mas é só o que faltava, né? Eu ser gordo e emburrado, ficar o tempo todo com a cara ruim. Tá vendo? Não. Tem uma pergunta aqui, a Admari Monteiro Barbosa, ela é de Araguatins, lá no Tocantins. E ela disse, estou acompanhando a fala do Omar, excelente. Gostaria de parabenizar e perguntar se ele passou por uma situação no qual ele mesmo achou-se infeliz. Eu não costumo falar sobre isto, mas vai ficar só entre nós dois aqui essa conversa. Eu tratei da síndrome do pânico. Você teve síndrome do pânico? Eu tive. E vou confessar para você e para aqueles que estão nos assistindo, porque certamente uns quantos estão passando por isso. E de repente eu me flagrei tratando da síndrome do pânico, que é o auge da ansiedade, onde você inacreditavelmente eleva todo, potencializa os seus pensamentos negativos e você tem a impressão de que você vai morrer, que você vai infartar, palpita o coração e você fica numa situação, você acorda de madrugada, você acorda de sobressaltos e aí você precisa de repente centrar e novamente entender, e eu não nego para você, muitas vezes eu tive a humildade de me ajoelhar e ali pedir com força a proteção de Deus. Que Deus me caminhasse para que eu voltasse à normalidade. O médico, muitas vezes de madrugada, eu ligava desesperado e ele vinha para me fazer companhia. E ele desviava a minha atenção. Eu tinha horror de andar de avião e a minha profissão me leva a ter que viajar de avião. Hoje, tudo isso passou e eu sei a dificuldade. Por isso que eu, quando pensava que isso ia passar, eu estou aqui para dizer para quem está nos assistindo, se você está passando por alguma situação parecida com essa, acredite que você é capaz de superar. Isto é passageiro. Segura na mão de Deus e vai, porque é Ele que vai colocar novamente a gente nos trilhos. Não tem nenhum problema que é tão grande que seja maior do que a capacidade do ser humano de superar essas dificuldades. Tudo passou. Hoje é eu que sossego os coleguinhas que estão no avião, que quando dá uma bangalada, é eu que digo, isso aqui não cai, fica frio aqui e vamos orar junto, vamos rezar e assim por diante. Dificuldades todos nós já passamos ou estamos passando, mas acredite, Deus, Ele está ali e é por isso que Ele tem um monte de anjinhos. E os anjinhos são gordinhos porque eles não têm lado para chegar. Então, quando a gente pede para Deus, para os anjinhos fazer aquele moído no ouvido de Deus para nos atender, eles nos atendem de qualquer lado. Pois então, faça isso. Acione os anjos que eles intercedem por você, mas faça a sua parte. Tenha a humildade de admitir que nós somos um grão de areia perto da imensidão do amor de Deus. Muito lindo. Lindo, né? Agora colocar em prática, tá bom, Omar? Só posso te agradecer muito, te desejar ainda muito mais felicidade, né? E deixa eu passar os contatos, talvez você queira ouvir mais o Omar. Você entra em contato através do omarketing@bol.com.br, omarketing@bol.com.br ou no 063 999 68 0222. Você pode contratar o Omar para dar uma palestra, pode conversar com ele porque ele tem DVDs maravilhosos. Você vai aprender mais com esse homem que tem feito diferença aí na vida de muita gente. Que Deus continue te abençoando, te iluminando e te usando, viu? Que a gente precisa de gente como você. O sentimento, Cláudia, que eu tenho é de que eu sou um instrumento que Deus utiliza para levar mensagem às pessoas. Amém. E eu faço isso de muito bom gosto. Eu sou feliz por ter encontrado o movimento Amor Exigente. Eu tenho feito algumas palestras, faço isso com muito carinho. Mas como mensagem final, eu gostaria de dizer que nós só temos o direito de consumir felicidade se nós produzirmos felicidade.
Vamos juntos produzir felicidade. É o que vale. Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo, para dizer que foi uma alegria muito grande de estar aqui. A alegria nossa.